Aposto que você tá pensando, essa daí fala que teve sucesso no tributário e não tem dinheiro nem para pintar o cabelo branco. Olha a raiz dessa mulher, que relaxo. Confessa, você pensou isso. Ó, antes de mais nada, deixa eu te dar uma informação. 2025 foi o ano que eu decidi fazer transição capilar. Eu vou deixar meu cabelo branco, tá? Eu sou grisalho, eu tenho 41 anos, mas eu tenho cabelo branco desde os 18. E eu sempre pintei, agora eu me injuriei. Vou deixar o cabelo branco, tá bom? Isso, tá informada sobre isso? Então vamos continuar aqui nosso bate-papo. Outra coisa, provavelmente você deve ter pensado assim, essa daí também não tem cara de tributarista. Eu não tenho cara de tributarista, tá? Sabe por que que eu tenho consciência que eu não tenho cara de tributarista? Porque tributário existem alguns boatos sobre tributário. Por exemplo, que tributário é para as pessoas que já nascem ricas? Que tributário é para pessoas muito bem relacionadas? Que tributário é para pessoas que são feras em matemática? Que tributário é para pessoas que têm uma inteligência acima da média? Que tributário é impossível de se aprender para os réis mortais, pessoas comuns? Já ouviu algumas desses boatos por aí? Aposto que. E talvez sejam esses boatos que te impeçam de entrar na área mais promissora do direito. Ai, todo mundo fala isso! Todo mundo puxa sardinha. Você conhece esse ditado? Puxa sardinha? Sou velha, já tô velha, né? Todo mundo puxa sardinha, puxa o saco, né? Dá uma levantada na moral ali da sua área. Mas eu vou te falar uma coisa, existem duas certezas nessa vida. Só duas, e são certezas, não tem dúvidas, porque são certezas. A primeira certeza é que eu e você vamos morrer. É só uma questão de tempo e de oportunidade. E a segunda certeza é que todas as pessoas, empresas, eu, você e 100% das empresas desse país vão pagar tributos, vão pagar impostos. Significa dizer, então, que quem vende caixões e quem sabe tributário tem demanda infinita. E essa demanda está ainda maior. Porque se você já ouviu falar que tributário é muito difícil, que não sei o quê, que é só para quem tem inteligência acima da média, já ouviu falar também de um negocinho chamado reforma tributária? Reforma! Vocês já reformaram a casa de vocês alguma vez? Já presenciaram? Que bagunça que faz? Nenhuma reforma durante o tempo que ela está sendo executada é agradável, não é mesmo? Reforma muda as coisas. E é isso que está acontecendo com o nosso sistema tributário neste momento. Não é o sistema inteiro, um pedaço do nosso sistema está sendo um pedaço importante do nosso sistema está sendo totalmente modificado. Mas não vai ser do dia para a noite. Vai ter um período de transição até 2032. Então, quais profissionais vocês acham? Por favor, pensem comigo aqui, ó. Raciocina junto com os meus cabelos brancos. Que profissionais você acha que vão ser super, mega, blaster demandados neste período? As pessoas tributaristas. Eu, você e as pessoas que querem entrar para este mundo tão promissor que é o tributário. Mas deixa eu falar quem é essa pessoa de cabelos quase brancos. Eu tô no tributário há 17 anos. Eu tenho 41 anos. Se não fossem os cabelos brancos, você nunca diria que eu tenho 41 anos. Não é verdade? Isso é verdade. Sou tributarista há 17 anos, tá? Eu sou formada em Direito pela PUC, aqui de São Paulo, e também sou formada em Contabilidade pela FIPECAF, aqui também em São Paulo. Tá? Entrei no tributário sem querer, por isso que eu sou grata ao universo. Não é que eu sabia o que era tributário. Já no primeiro ano da faculdade, quando eu fui procurar estágio, eu mandei 800 currículos e quem me admitiu foi um escritório de tributário. E eu gostei. E eu vou te explicar agora por que é que eu gostei do tributário. Sabe quem eu era quando eu entrei na PUC aqui de São Paulo? Eu fui bolsista, tá? A PUC é super cara. Eu era arrumadeira de motel naquela época. Arrumadeira, não era recepcionista. E este motel ainda existe. Dê um Google. Fica na Avenida Interlagos. São 2 motéis, um do ladinho do outro. Um chama Hotel Mira, M-I-R-A. E o outro Hotel Monte Star. Monte com temudo Star, de estrela. Eu não entraria lá com a pessoa que eu tô afim, certo? Mas eram esses quartos que eu limpava quando eu entrei na faculdade de Direito, na PUC. Esse é meu ponto de partida. Eu falo assim, ó, eu não comecei do zero no tributário. Eu comecei dos R$ 328, que era exatamente o que eu ganhava naquela época.
R$ 328. Então, este é o meu ponto de partida. E quando eu comecei a atuar no tributário, sabe o que eu percebi? Eu percebi pessoas que eram muito bem remuneradas. Eu percebi pessoas que tinham acesso a empresários e empresárias. Eu percebi pessoas que eram valorizadas pelos clientes. Por quê? Elas ajudam em um órgão que o cliente tem muita sensibilidade, que é o bolso. A função de um tributarista, de uma pessoa tributarista, não é saber todas as regras tributárias. Não, não. Isso é o básico. A nossa função maior na frente do cliente é fazer ele ter mais lucro. Quando você ajuda um cliente a pagar menos imposto, ele tem mais lucro. Por isso que advogado, contador, pessoas tributaristas no geral, porque tributarista não é só advogado, tá? Já trabalhei com tributaristas que são formados, por exemplo, em biologia. Você acredita? Por isso que essas pessoas que compreendem o tributário, que são capazes de fazer o seu cliente pagar menos imposto, logo se paga menos tem mais lucro, elas são valorizadas pelos clientes. Percebe, gente? Foi essa expectativa de vida que aquela arrumadeira de motel viu quando ela começou a trabalhar lá em um escritório que ficava na região da Berrini. Esse escritório existe até hoje, inclusive. Tem amigos desse escritório até hoje. Mas não pensem que foi um mar de rosas, não. Porque se eu aposto que talvez você tenha pensado que eu não tenho cara de tributarista, realmente eu não tenho. E por isso foi mais difícil para mim, inclusive. Eu não tenho cara tanto pela minha aparência física quanto pelo meu jeito mais despojado de ser. Ou você conhece tributaristas que falem simples e informalmente assim como eu? Eu não conheço tantos assim. Imagine isso há 17 anos atrás. Então não foi nada fácil, sabe? Sabe por que não foi fácil? Porque eu tinha algumas expectativas irreais. Por exemplo, a primeira delas, eu preciso dominar tudo em tributário, tecnicamente tudo. Alguém vai me fazer uma pergunta, eu preciso saber a resposta na ponta da língua. Só quando eu alcançar este patamar é que eu vou ser uma tributarista de verdade. Gente, vamos combinar. Aqui nós temos no Brasil 27 estados, mais de 5.000 municípios e a União Federal. Nós temos impostos, tributos, em cada uma dessas esferas. Então, mais de 5.000 legislações no municipais, mais de 27 estaduais e federal tem legislação para mais de metro. Realmente, você acha que é possível um ser humano normal saber tudo isso? Não sabe. Só que é essa expectativa que a gente tem, e isso é um peso nos nossos ombros, que faz a gente ficar assim, ó, até curvada para frente. É um peso que nos trava. Outra crença que eu tinha, mas eu vim de escola pública, mas eu não gosto de matemática, inclusive só sei o básico de matemática. Eu acho que eu não vou conseguir ser uma tributarista de sucesso. Eu não tenho bons contatos. A minha família, eu sou filha de uma empregada doméstica e um pintor de paredes. Os amigos da minha família são pedreiros, pintores, pessoas que estão desempregadas, pessoas que trabalharam a vida inteira como domésticas, que inclusive eu fui doméstica bastante tempo antes de ser arrumadeira de motel. Já fui babá, já fui cabeleireira, já fui de um tudo. Comecei a trabalhar com 12 anos, gente. Com 12. Né? Quando eu entrei na faculdade eu tinha 23, então olha o tempo de trabalho que eu tive aí, dos 12 aos 23 anos, já fiz de um tudo. Então esse histórico também me barrava, a minha mente me barrava. Eu falava, poxa vida, não é para mim. E aí eu via aqueles tributaristas, bem vestidos, todo o narizinho em pé, carro bonito, falava, não, isso não é para mim, não. Não, eu vou... Nem sei se vai dar para eu continuar nessa área. E é por isso que eu passei os primeiros 6 ou 7 anos da minha carreira formada já, tá? Formada. E isso se perpetuou até quando eu fiz a segunda faculdade. Eu já tinha a segunda faculdade de contabilidade. Eu entrava num fluxo de só estudar. Eu tenho que ser tecnicamente muito boa. Eu tenho que saber tudo de cor, certo? Não estou dizendo para você que isso não é importante, tá? Mas eu só focava nisso. E eu não focava em outros pontos essenciais para o sucesso de um tributarista.
Por exemplo, autoconhecimento. De onde que vêm essas minhas crenças? Por que que eu ajo assim? Por que é que eu não tenho coragem de participar de uma reunião com o cliente? Por que é que eu chego na frente do cliente e começava a suar frio, a gaguejar, não conseguia me conectar? Por que que eu conseguia fazer as melhores defesas, os melhores pareceres, mas eu não era convidada para apresentar isso para o cliente? Por que que isso acontecia comigo? Isso, você tem que parar para refletir sobre quem é você, de onde que vem sua história. Eu contei a minha história para você porque você vai compreender que foi daí, é dessa história que vinha as minhas crenças de inferioridade, minhas crenças de que não é possível. Até que um dia, uma coisa muito importante na minha carreira aconteceu. Chegou um caso para eu defender. Nessa época eu trabalhava em um escritório grande, tinha mais de 500 advogados nesse escritório, para você ter uma noção de tamanho. Advogados, de funcionários era mais de 1.000. E chegou um caso no meu colo que era sobre imposto de renda de uma montadora de carros de luxo. Veja, montadora, não é concessionária, de carros de luxo. Que eu não vou falar a marca, porque é um caso sigiloso e eu não posso abrir. Esse caso nunca foi para o judiciário, então ele nunca ficou público. Uma montadora, pensa num carro de luxo, tem vários por aí, tá? Tem várias marcas. Pensa aí, carro de luxo. Não é um Ford Ka, é carro de luxo. Essa montadora, ela tinha custos altíssimos para reformar as concessionárias. Veja, montadora é um CNPJ, concessionárias são outros CNPJs. Mas mesmo assim, a montadora investia muito dinheiro para reformar as concessionárias. Por quê? Carro de luxo é comprado por pessoas de luxo, de alto padrão. Então precisa ter um perfil estético ali, precisa ter um padrão alto nas concessionárias e tudo que é padrão alto custa dinheiro. E o fisco falou assim para essa montadora, viu? Essas despesas que você tem para reformar essas concessionárias não são dedutíveis do imposto de renda. Ou seja, em outras palavras, vai ter que pagar imposto de renda em cima disso aí. Isso aí. Imposto de renda para pessoa jurídica é 34%. Se ela gastou 100 para reformar a concessionária, vai ter que pagar 34 de imposto de renda, mais multa, mais juros. O auto de infração era gigantesco. E eu fui fazer a defesa. Eu não conhecia, tinha um prazo de 30 dias para fazer essa defesa. Eu não conhecia o mercado automotivo, eu não sei. Gente, eu não sei dirigir até hoje. Tô tirando a carteira, tá? Aguenta seu coração. Eu tardei, mas não falhei. Eu não conhecia o mercado automotivo. Eu não entendia muito de imposto de renda. Eu não entendia de um negocinho, existe uma lei Ferrari, que é a lei que regulamenta justamente essa relação entre montadoras e concessionárias. Eu nunca tinha lido esta lei. Em 30 dias, eu estudei esta lei, estudei imposto de renda, estudei o negócio do cliente, conversei com várias áreas do cliente. A gente conseguiu montar um plano, um gráfico, informando para o fisco exatamente o porquê que era imprescindível para que aquele ecossistema gerasse receitas, que a montadora investisse na reforma das concessionárias. E esta defesa que eu fiz sozinha, sem saber a matéria, logo em primeira instância na Receita Federal, a gente conseguiu reduzir o auto de infração em mais de 6 milhões de reais. Gente, reduzir um auto de infração em 6 milhões de reais na primeira instância da Receita Federal é coisa rara. Nesse dia isso me deu um estalo. Que estalo que me deu? Que eu consigo qualquer coisa. E sabe o que aconteceu? Sabe o que o cliente falou para mim sobre esse resultado? Adivinha o que o cliente falou para mim? Ele não falou nada, sabe por quê? Eu não fui convidada para ir até a reunião com o cliente contar a boa notícia. Gente, quando isso aconteceu comigo, talvez você esteja já sentindo raiva das pessoas. Poxa, passaram a perna em você. Não, não é assim. Isso foi uma lição de vida para mim. Por que é que eu não fui para a reunião com o cliente? Porque eu não tinha postura para falar com o cliente. Eu não demonstrava segurança, apesar de eu ter feito a tese. Percebe, gente? Este episódio na minha vida me mostrou o seguinte: não existe nenhum assunto que eu não consiga sentar o bumbum na cadeira, fazer o HBC, horas de bumbum na cadeira, estudar
e resolver. Qualquer assunto que eu faça o HBC, eu consigo resolver. Segunda lição na minha vida, eu tenho que aprender a me posicionar, porque não basta o conhecimento técnico. Você precisa saber se comunicar, você precisa ter segurança no que você fala, você precisa se conectar com o cliente. Percebem? São as coisas que não te ensinam na faculdade, são as coisas que não te ensinam na pós-graduação. E sabe por que eu sei disso? Quando isso aconteceu, eu já tinha pós-graduação, já fiz várias. Não é o conhecimento técnico apenas, tá bom? E foi a partir daí, foi a partir deste episódio que eu comecei a redesenhar a minha carreira. Errando, acertando, até eu chegar em 3 pilares que são essenciais para o sucesso de uma pessoa tributarista e são os pilares que eu uso para ensinar tributário. Eu sou professora da pós-graduação do Mackenzie, além de professora da minha própria formação, a formação tributarista 10X. E principalmente na minha própria formação, porque eu decido o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar, eu uso 3 pilares para ensinar tributário. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Porque do mesmo jeito que eu contei a minha história e é dela que vêm as minhas fraquezas, e é dela que vêm as minhas fortalezas que eu aprendi a ver depois. É da minha história que vem a minha flexibilidade, a minha capacidade de resolver problemas, a minha resiliência. É da minha história. Só que eu demorei para conhecer, para entender isso. Por isso que eu falo de autoconhecimento para ensinar tributário. O segundo pilar do meu jeito de ensinar tributário é tributário explicado de uma forma simples. Eu desafio você a entrar no meu perfil aqui em qualquer vídeo e você não vai ver eu falando difícil. Você não vai me ver falando juridiquês. Uma pessoa que não é tributarista é capaz de compreender o que eu falo nos meus vídeos. E é assim que você tem que se comunicar, porque o seu cliente não é tributarista. Chega lá falando difícil para você ver. O terceiro pilar que eu uso para ensinar é a contabilidade. Ah, mas é porque você é formado em contabilidade? Não. Eu precisei fazer a faculdade de contabilidade para chegar à conclusão de que ela não é necessária, porque o que eu uso no tributário é a parte básica da contabilidade, são os conceitos, a lógica. Eu não preciso fechar um balanço, eu não preciso fazer conta. Mas o meu cliente, ele sabe quais são os conceitos contábeis. Ele sabe a diferença entre caixa e lucro, ele sabe o que é uma demonstração do resultado do exercício, ele sabe o que é um balanço patrimonial, percebe? Como é que uma pessoa que é tributarista acha que não vai precisar saber desses conceitos? Inclusive, o meu cliente geralmente leva o contador junto para as reuniões. Como é que eu não vou saber conceitos contábeis? O contador vai me botar no chinelo. Então, são esses 3 pilares que eu uso para ensinar tributário. E qual é o meu método de ensino? É o método SOP, simples, objetivo e prático. Gente, o simples é tão lindo. Uma pessoa que consegue resumir em sentenças simples algo complexo é o ápice da inteligência. Simples, objetivo e prático. Eu ensino tributário para a vida real, para pessoas que vão atender empresários e empresárias da vida real, que são 90% dos empresários do nosso país, os pequenos e os médios. É isso que eu te ensino. A se conectar com essas pessoas, a compreender o tributário de uma forma simples. E foi aplicando este método, esta maneira de pensar que a minha carreira começou a deslanchar. Foi a partir daí que eu consegui entrar em uma das consultorias maiores do mundo em consultoria e auditoria tributária, que é a Ernst Young, uma das Big Four. Big, gente, de grande. Four, de 4. As maiores consultorias tributárias do mundo. A gente tem apenas 4. Ernst Young, Price, Deloitte e KPMG, tá? Price e Ernst Young ficam brigando ali pelo ranking de titularidade. Às vezes está uma, às vezes está outra. Eu trabalhei na Ernst, entrei lá depois que eu apliquei essa minha mentalidade, esses meus 3 pilares, autoconhecimento, tributário de um jeito prático e didático, contabilidade e o meu método, SOP. Simples, objetivo e prático. Foi depois de eu aplicar esse método na minha própria vida que eu entrei para trabalhar em 4 multinacionais. Eu trabalhei na Alstom, que é uma multinacional francesa, que fabrica os trens. Se você andou de trem, de metrô, provavelmente ele foi fabricado pela Alstom. Trabalhei na Merck, que é uma empresa farmacêutica.
Trabalhei na Bayer, fui tributarista da Bayer. Se a Bayer é bom, a Bayer que você conhece, a mais famosinha, desses produtos de pele, anticoncepcional feminino, mas a Bayer é gigantesca no agronegócio, né? A Bayer e a Monsanto ali, ó, fazem parte do mesmo grupo. Gigantesca no agronegócio, certo? E a minha última experiência no mundo corporativo foi na Johnson Johnson. Conhece produtos de bebê? Johnson Johnson. Mas a Johnson é muito mais forte, inclusive, em produtos médicos. Por exemplo, agulha para costurar pessoas, linha para costurar pessoas. Esse era o forte da Johnson. E foi este mesmo método, simples, objetivo, prático, baseado nos 3 pilares: autoconhecimento, tributário, prático e didático e contabilidade, que me fez chegar numa posição onde foi possível eu não querer mais um salário de 21 mil reais, que era esse foi meu último salário quando eu trabalhava na Johnson, com direito a um carro zero na garagem, plano de saúde top. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fui fazer uma consulta no Albert Einstein, que chique, né? Bônus e tal. Larguei tudo isso para empreender e estou muito bem, obrigada, empreendendo em 3 posições diferentes, certo? Meu primeiro empreendimento é como advogada e contadora, né? Como tributarista. Eu não coloco o adjetivo antes, né? Não coloco o título antes. Eu sou tributarista, certo? Esse é meu primeiro empreendimento, captando meus próprios clientes. O segundo empreendimento é na minha própria formação. Eu tenho uma formação em tributário, eu amo ensinar, gente. Quando o bichinho do ensino me pegou, eu falei, cara, é isso que eu gosto. Porque quando eu ensino, eu aprendo tanto. Vocês não têm noção do quanto que eu aprendo. E por incrível que pareça, vocês acreditam que eu ainda rendo uma pousada? Eu moro na zona rural de Cunha. Então, para você que está em dúvida, eu moro numa cidade pequena, será que dá para ser tributarista? Gente, dá. Eu moro na zona rural ainda. A pandemia normalizou as coisas online. Os meus alunos, as minhas alunas, atendem clientes no Brasil inteiro. Ninguém quer reunião presencial mais. Você pode estar no Cafundó do Judas lá, que tu consegue cliente pela internet. Só precisa ter internet. Internet tem que ter, tá? Beleza? Então, essa é a minha história. Esse foi meu ponto de partida. E este foi meu ponto de chegada. E eu conto isso para que você também sinta que é possível. E se você está em dúvida se o tributário é para você, olha para mim, para essa pessoa com a mancha branca aqui, ó, de cabelo branco na cabeça, informal, que se deu bem no tributário, você também vai se dar bem com toda certeza. Só precisa querer. Só precisa querer. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, gostou do meu jeito, dessa maluquinha aqui, dá o seu like, se inscreve aqui nesse canal, porque é aqui que eu entrego conteúdo profundo. Eu desafio você a xeretar nos meus vídeos aqui e ver algum conteúdo meia boca. Não é meu perfil, né? Colaborar para lucrar. Esse é meu mantra. Então, quanto mais eu colaboro, mais o universo me beneficia. Tá bom? Se inscreve nesse canal para você receber conteúdo relevante dessa pessoa SOP que vos fala. Simples, objetiva e prática. Um beijo.